Meus queridos irmãos, muito boa tarde. Nós estamos hoje ao vivo, transmitindo aquilo que seria todo o desejo do nosso coração seria o nosso culto público de adoração ao Senhor. Nós queremos já inicialmente agradecer à família Cavalcante que nos recebe no seu lar, né, e para que aqui nós tivéssemos toda a condição de fazer essa live, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Então, convide sua família, assente-se ao redor e vamos ser edificados pela palavra de Deus. Eu quero inicialmente ler com vocês o Salmo de número 117, livro dos Salmos, Salmo de número 117, que nos diz o seguinte: louvem o Senhor, todos os gentios, que todos os povos o louvem, porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Nas palavras deste salmo, nós temos a santa convocação do Senhor para comparecermos perante Ele em adoração. E em resposta a esta santa convocação, juntamente com os nossos irmãos Marco Antônio e Ronilson, nós vamos cantar ao Senhor o hino de número 10 do Inário Novo Cântico, a criação e o seu Criador. Cantemos hino de número 10, a criação e o seu Criador. Vós, criatura de Deus Pai, todos erguei a voz cantai, louvai-o, aleluia. Do sol a refugir, do lua e prata reluzir, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Povo a terra que nos dás, infinitas bênçãos canta já, ó louvai-o, aleluia. Frutos e flores juntos dai, a glória a Deus Senhor e Pai, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Vós, homens sábios e de bem, a todos proclamai também, ó louvai-o, aleluia. Louvor ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Então, antes de nós passarmos a meditação na palavra do Senhor, ao sermão propriamente dito, quero pedir ao nosso irmão Ronilson que nos leve a Deus numa oração de confissão e adoração ao Senhor. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, grandioso Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o Deus do seu nome, seu santo e maravilhoso nome, Deus. E nós apresentamos nossas vidas, ó Deus, neste momento, em ação de graças. Nós apresentamos nossas vidas diante do teu altar, ó Deus, reconhecidos que tu és santo, ó Deus, e que nós, como os filhos do Senhor, ó Pai, necessitamos, ó Deus, a cada dia buscar mais e mais essa santidade, ó Pai. E nós colocamos nossas vidas diante do teu altar, ó Deus, clamando ao Senhor que nos purifique e nos limpe, ó Pai, de todo o nome do erro, de todo pecado, de tudo aquilo que fizemos, ó Pai, temos feito que desagrada ao Senhor. Que o Senhor a cada dia, Pai, nos purifique, nos limpe, nos guarde e nos proteja, Pai. Deus, nós te damos graças por essa oportunidade que temos, ó Pai, de adorar ao Senhor, de glorificar o teu santo nome. Fazemos isso, Pai, na certeza, Pai, que temos, ó Deus,
de sermos filhos do Senhor, Pai. E temos esse privilégio, Pai, de louvar e bendizer o teu santo nome. Nos abençoe e nos guarde, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus queridos, nós vamos passar então a exposição da palavra do Senhor e eu gostaria de convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro dos Salmos, o Salmo de número 46. Nessa live eu vou seguir mais ou menos o mesmo gênero textual de um sermão, de um culto dominical. Então, se você tiver alguma dúvida e queira perguntar, utiliza lá as dúvidas que tivermos no vídeo de hoje. Nós só vamos dar no próximo vídeo. Eu vou seguir, como disse, o gênero mais parecido com aquilo que é o sermão do nosso culto dominical. Quero então convidar você a abrir a Bíblia que você tenha à disposição, seja em mídia digital, seja em mídia impressa, no livro dos Salmos, o Salmo de número 46. Livro dos Salmos, Salmo de número 46. O Salmo nos diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, contemplai as obras do Senhor, que grandes assolações tem feito sobre a terra. Ele faz cessar as guerras até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Queridos, você pode estar se perguntando, na Bíblia desse pastor só tem o livro dos Salmos, porque até aqui nós temos meditado sempre no livro dos Salmos. Nós trabalhamos na live, no que seria a live, que veio ao ar na quinta-feira, o Salmo 1. Hoje pela manhã nós meditamos no Salmo de número 126. Domingo passado nós meditamos no Salmo 137 e hoje aqui estamos no Salmo 46. Nós estamos vivendo um período que é um tanto conturbado e que eu mesmo me sinto um tanto perdido em dar uma sequência de estudos para a nossa igreja, mas penso que agora estamos chegando num momento de estabilidade, de compreensão daquilo que nós estamos vendo. Logo nós vamos ter algumas séries de estudos mais constantes. Mas exatamente o que está trabalhando de modo um tanto avulso é que eu olho para o livro dos Salmos, além de que naquilo que eu creio ser a necessidade de nossa igreja hoje, daquilo que nossa igreja precisa ouvir hoje, o livro dos Salmos nos leva a essas meditações. E também, particularmente, eu tenho meditado bastante no livro dos Salmos, porque, como eu já disse em outras ocasiões, o livro dos Salmos contém os servos do Senhor expressando o seu relacionamento com Deus, o modo como eles se aproximavam com Deus, o modo como eles se viam na presença do Senhor nosso Deus. Por isso nós temos meditado, então, no livro dos Salmos. E neste Salmo, o Salmo
de número 46, ele é também um salmo muito peculiar. Ele é um salmo que nos leva a pensar na pergunta: por que devemos nos refugiar em Deus? Note bem, nós estamos passando um período em que tribulações fatalmente vão cercar as nossas vidas. Nós estamos sendo atribulados por um vírus que surgiu do outro lado do mundo e que chegou no nosso país, tem ceifado vidas e tem, inclusive, nos privado da essência de nossas vidas. Eu tenho dito, e talvez o irmão não esteja percebendo como isso é doloroso para mim, mas embora eu esteja feliz de estar me comunicando com os irmãos ainda aqui por meio digitais, mas esse é um dos dias mais tristes da minha vida, em que, havendo, a meu ver, condições de estarmos reunidos em adoração ao Senhor, eu mesmo não tendo nenhum tipo de impedimento para estar na casa do Senhor, eu sequer posso abrir as portas de minha igreja em face da situação que nós estamos vivendo. Isso me causa profunda tristeza. E a causa disso é algo que muitas vezes nós sequer pensamos que fosse possível acontecer. Além disso, por conta desse vírus, nós estamos às portas de uma crise econômica. Nós vemos indústrias do nosso país, comércios fechados, pessoas perdendo empregos, perdendo a capacidade de sustentar a sua família, e não há quem, passando por essa situação, não se veja atribulado. E o salmo que nós lemos, ele nos leva agora a essa meditação. Por que eu devo me refugiar em Deus? Por que me refugiar em Deus? A resposta desse salmo é simplesmente porque o Senhor reina. Se ele fosse perguntado diretamente por que eu devo me refugiar em Deus, a resposta seria: eu devo me refugiar em Deus porque ele reina. Qual a situação histórica em que este salmo é composto? A situação histórica em que esse salmo foi composto, muito provavelmente, é a grandiosa derrota que sofreu o exército de Senaqueribe no cerco contra Jerusalém. Você pode ler sobre este cerco, sobre essa história do cerco de Jerusalém, em Isaías capítulo 37 e em 2 Reis capítulo 19. Lá você vai ter os detalhes históricos dessa história. Daquilo que nós necessitamos, eu quero lembrar você o seguinte: o exército de Senaqueribe, o exército assírio, era a principal potência militar da época. Eles tinham cercado agora a cidade de Jerusalém, que vivia um período de tribulação, de escassez, um reino que estava fazendo reformas religiosas, era o reinado do rei Ezequias. Durante esse reinado, Judá sequer tinha um exército para poder resistir ao exército do rei Senaqueribe. E, além disso, Senaqueribe se aproveitava da fraqueza geográfica da cidade de Jerusalém. O que digo fraqueza geográfica da cidade de Jerusalém? Jerusalém estava edificada sobre um monte e, tendo sido cercada, fatalmente ela ficaria privada dos seus recursos básicos. Daqui a pouco faltaria alimento, faltaria água e as pessoas estariam sem poder sair para buscar alimento, sem poder sair para buscar água. Esse era um dos meios mais eficazes de fazer ruir uma cidade fortificada como era Jerusalém. Lá estava Senaqueribe, o rei
o comandante do maior exército da época, cercando com todos os recursos e dizendo: qual das nações foi liberta das minhas mãos pelo seu Deus? E zombando, inclusive, do Deus de Judá, dizendo: o Deus de vocês não será capaz de livrar vocês das minhas mãos. Mas Deus demonstra a sua grandeza, a sua soberania e o seu cuidado para com o seu povo. Judá estando cercada, Jerusalém estando cercada, Deus fez com que o exército de Senaqueribe ouvisse um som de um poderoso exército vindo contra ele. E ao ouvir esse som, eles tiveram tanto temor que eles se suicidaram no seu próprio arraial. E vindo amanhã, o exército estava morto às portas de Jerusalém. E a Jerusalém que estava então sitiada, desprovida de recursos, chegando a faltar alimentos, ela agora saqueia os provimentos do exército de Senaqueribe. Esse é o resumo da situação histórica que nós estamos lendo. E o que é que o Salmo enxerga, então, da soberania do reinado de Deus nessa situação? Ele trata Deus como o seu rei por meio da figura do refúgio. Se você ler o Antigo Testamento, por todo o Antigo Testamento, o rei da nação é tido como aquele em quem a nação se refugia. De modo que o descansar, refugiar-se à sombra de Deus é o reconhecer da sua soberania, do seu reinado, do seu assentar-se num alto e sublime trono. Isso fica muito claro quando nós lemos uma das poucas parábolas do Antigo Testamento, contida em Juízes, capítulo 9, do versículo 7 ao versículo 15, quando ele, falando da incapacidade de alguém que tentava reinar sobre Israel, ele compara a um espinheiro. Ele conta uma parábola dizendo que todas as plantas se reuniram e vieram até a um carvalho, uma árvore frondosa, que pode dar sombra, e disse assim: reina sobre nós. E o carvalho disse: eu não posso reinar sobre vocês. As plantas, então, vão-se até um terebinto, também uma árvore grande e frondosa, e dizem: reina sobre nós. E eles dizem, e o terebinto responde dizendo: eu não posso reinar sobre vocês. Até que eles chegam ao espinheiro e dizem ao espinheiro: reinai sobre nós. E o espinheiro então responde dizendo assim: abrigai-vos sob a minha sombra. Mas pare e pense, qual o poderio que um espinheiro tem de abrigar alguém sob as suas sombras? Como pode um espinheiro pretender ser o refúgio de alguém? Aqui está a ideia do rei como refúgio. De modo que, se nós olharmos para um outro salmo, por exemplo, o Salmo 91, quando ele fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que diz ao Senhor: tu és o meu refúgio, ele está trazendo a ideia de que Deus é o seu soberano Senhor. Deus é o rei de sua vida. Note bem agora. A frase inicial do Salmo 46 é precisamente essa: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O Salmo contempla o Senhor Deus como o seu refúgio, como o seu rei. E a razão agora, se você lembrar aquela pergunta com que eu comecei essa meditação: por que nós devemos nos refugiar em Deus
o Salmo começa a responder, porque ele reina sobre toda a criação. Observe agora os versículos de 1 a 3 do Salmo 46. Nestes versículos, nós temos o salmista proclamando a grandeza de Deus, a soberania de Deus sobre toda a criação. Ele afirma: o Senhor Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele está dizendo, a ideia dele com essa frase, socorro bem presente nas tribulações, é de que Deus não falha em nos socorrer nas tribulações. Talvez você, passando por momentos difíceis, você chegue a questionar, dizendo: será que Deus me esqueceu? Será que Deus não vai contemplar o meu sofrimento? Será que Deus não vai estender a sua mão e me socorrer? E a resposta do salmista é: Deus nunca se esquece. Deus nunca se atrasa. Deus nunca chega antes de nos socorrer de modo necessário. A ideia do Salmo 46 é que ele nos socorre no tempo oportuno. Você pode estar pensando, e esse tempo oportuno nunca chega, porque eis aí as nossas tribulações. Mas a ideia é, o Senhor nos socorre no tempo preciso e oportuno. E os salmistas, eles partem então desse pressuposto de que o Senhor é socorro bem presente nas tribulações. Ele é o refúgio que pode nos abrigar. E com isso em mente, as consequências disso então é o seguinte: não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. A ideia aqui o salmista está dizendo: ainda que o caos se estabeleça por completo em nossas vidas, ainda que não haja mais ordem, ainda que tudo se transtorne, ainda que os alicerces da terra sejam rompidos, que os montes se afundem no seio dos mares, ainda que os mares tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, ainda assim Deus continua reinando, porque na realidade Ele foi quem pôs ordem a todas estas coisas. Note bem, o Salmo aqui, ele está olhando para o princípio de todas as coisas. Ele está voltando os seus olhos para Gênesis capítulo 1, quando nos é dito que a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A ideia, na mente judaica, a ideia de muita água junta, tumultuando, dava a ideia de caos. A expressão sem forma e vazia, usada lá em Gênesis capítulo 1, é a ideia de um caos completo, de uma bagunça instalada, de uma total desordem. Quando o Salmo 46 então afirma que possa acontecer dos montes transtornarem-se no seio dos mares, quando ele contempla o seio dos mares revoltosos contra os montes, ele está dizendo: o caos pode instalar-se. O nosso Deus é aquele que reina, inclusive, sobre o caos. É aquele que na criação pôs ordem em todo o caos, fixou uma ordem que não passará. E se você olhar então para a criação, é exatamente isso que você vai contemplar. Você vai contemplar um dia nascendo como fim à noite, e a noite vindo logo após como fim ao dia, na ordem que Deus estabeleceu. Você vai contemplar sempre a sementeira e a ceifa, o inverno e o verão, a ordem que Deus estabeleceu na sua criação e que nunca há de passar.
E tudo isso demonstra, finalmente, o reinado de Deus sobre a criação. Por que é que a criação segue sempre esta ordem? A resposta é porque Deus reina sobre toda a criação. E esta é uma razão mais que suficiente pela qual nós devemos contemplar o reinado do Senhor e nos abrigar sobre a sua sombra, dizendo: Tu és o nosso refúgio, o Senhor é o nosso Rei, na sua soberania, no seu reinado, nós descansamos. Mas, além disso, o Salmo continua respondendo: por que nos refugiar em Deus? Nós nos refugiamos em Deus porque Ele reina sobre a criação. O Salmo segue dizendo: nós nos refugiamos em Deus porque Ele reina sobre o seu povo. Observe agora os versículos de 4 a 7 do Salmo 46. Nestes versículos, nós temos o salmista voltando os seus olhos ao reinado de Deus sobre o seu povo. Ele começa a falar agora de um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Note bem, na estrofe anterior, nos versículos de 1 a 3, ele cita as águas, e ele cita as águas de modo desordenado, tumultuando e espumejando, pondo em risco, inclusive, os alicerces dos montes. Aqui, ele fala de Deus assentado no seu santo trono, no meio de sua santa cidade, colocando ordem sobre as águas. As águas agora correm curso de um rio. Elas seguem a ordem do seu curso. Exceto na narrativa de Josué atravessando o rio Jordão, em que Deus fez com que o curso do rio fosse interrompido. Eu creio que você nunca viu em sua vida um rio correndo ao contrário. Você já viu um rio que corra em direção à sua própria nascente e não à sua foz no mar? Se você viu, me diga onde é que eu quero ver também. Porque a ordem estabelecida é: o rio flui para o mar. Os rios menores fluem até rios maiores, que os conduzam para o mar. Mas o fluxo é sempre: o rio corre para o mar. Ele não volta em direção à sua nascente. Por que é que eu estou olhando precisamente para isso? Porque ao citar um rio que alegra a cidade de Deus, o salmista está dizendo: Deus põe ordem no caos. E ele põe ordem no caos em favor do seu povo. Ele cita agora a cidade de Deus e o santuário das moradas do Altíssimo. E agora ele diz que Deus está no meio desta cidade. E esta é a razão pela qual esta cidade jamais será abalada. Mesmo que o poderoso exército se acampe contra ela, ela não será abalada pela presença do Deus de Jacó. Ele então diz: ainda que os reinos se abalam, ainda que as nações bramem, façam ouvir a sua voz, Deus levanta a sua voz e toda a terra se dissolve. E agora, ele demonstra que ele faz isso não para todos os homens, mas ele faz isso com respeito àqueles que vivem com ele no pacto. A cidade de Deus refere-se ao povo de Deus que habita com ele nesta aliança que ele fez com o seu povo por intermédio de Jesus Cristo. Isso fica muito claro quando nós vemos agora
o versículo 7, o refrão do Salmo 46, quando ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Note bem, ele cita o terceiro patriarca, Jacó, fazendo referência à aliança que Deus fez, dizendo: ainda que as nações se ajuntem contra o povo de Deus, Deus se livrará sempre da sua aliança. Deus socorrerá o seu povo. E aqui eu quero lembrar a você que a aliança do Senhor, ela não está restrita meramente ao Israel segundo a carne, que inclusive era sombra desta aliança maior com todo aquele que crê em Jesus Cristo. Digo isso porque o próprio povo de Deus, o Israel segundo a carne, foi destruído. O que nós temos hoje na nação de Israel não é nem sombra do que foi o povo de Deus, que viveu a aliança com o povo de Deus hoje, com o povo de Deus nessa época, quer dizer. A ideia aqui desta aliança é o que está contido no próprio livro do profeta Isaías, de que ainda que a descendência de Israel fosse grande como a areia do mar, como o pó da terra, o remanescente é que seria salvo. Por que é que ele fala no remanescente? Quando você lê a carta aos Romanos, o apóstolo Paulo interpreta esse remanescente como sendo o Israel segundo a fé e não segundo a carne. Pois bem, tendo essa ideia de que isto é dito a respeito daqueles que têm um pacto com o Senhor, como nós vivemos esse pacto? Nós vivemos este pacto por meio de Jesus Cristo, presente aqui no texto. E aí você pode parar e dizer assim: pronto, agora o pastor terminou de beber gás, porque onde é que ele está vendo Jesus Cristo aqui no texto? Pois bem, quando a gente olha para esse texto em hebraico, o versículo 7, então ele diz que o Senhor dos exércitos, Adonai Tsevaot, está conosco, Immanuel. É precisamente a mesma palavra que aparece em Isaías capítulo 7, versículo 14. É aquele texto famoso que a gente deixa para ler sempre no Natal, não é? Porque ele diz assim: a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Bem, a respeito de quem fala essa profecia? Essa profecia fala a respeito do próprio Jesus Cristo. Quem é esse que está conosco em todas as tribulações? Este que está conosco em todas as tribulações é o próprio Jesus Cristo. É exatamente o que ele nos diz no Evangelho de Mateus, quando ele está sendo assunto aos céus, na despedida dos seus discípulos. Ele diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Note bem, meus queridos, a ideia aqui é: este povo, ele não é abalado por suas tribulações. Ele não sofre, embora ele sofra em meio às tribulações, ele não se desespera, porque ele encontra refúgio no Deus que é socorro bem presente, no Deus que está conosco em toda e qualquer situação, no Deus que está conosco, que reina sobre nossas vidas, que desenvolve esse relacionamento íntimo conosco por meio de um pacto em Jesus Cristo. O Salmo, então, continua respondendo: nós devemos nos refugiar em Deus, porque Ele reina sobre toda a criação, porque Ele reina sobre nós. E agora Ele responde que nós devemos continuar nos refugiando em Deus,
porque ele reina também sobre todas as nações. Ele reina sobre... Nós temos uma pequena instabilidade aqui, por isso você não dar essa pausa, mas vamos continuar. A terceira resposta, por que nos refugiar em Deus, é porque ele reina sobre todas as nações. Observe agora os versículos de 8 a 11 do Salmo 46. O Salmo faz uma convocação para que todos venham e contemplem as obras grandiosas do Senhor, que assolações ele tem feito sobre a terra, o modo grandioso como ele põe fim às guerras. Lembre-se, a situação histórica em que este salmo é composto contempla exatamente Deus livrando o seu povo numa guerra que estava totalmente perdida, numa guerra que aos olhos humanos eles não teriam como escapar, eles iriam sucumbir ao cerco do exército de Senaqueribe. Mas Deus vem e de um modo grandioso, ele põe fim à guerra, ele faz com que os arcos sejam despedaçados, com que as lanças sejam quebradas, as grandes e poderosas armas de guerra, elas são desfeitas na presença do Senhor Deus. E ele então dá voz ao próprio Deus, dizendo: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre todas as nações. Eu sou exaltado sobre toda a terra. Note bem, aquilo que eu falei já na estrofe anterior, o pacto, a aliança de Deus, ela não está restrita ao Israel segundo a carne, mas ela se expande por todas as nações. Porque agora é em todas as nações, nos que procedem de todos os povos, tribos, línguas e nações, Deus estabelece o seu reino por meio de Jesus Cristo. E isso nos faz então contemplar a soberania de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre o que nós vivemos agora. Por mais que nós temos ouvido por aí tantas teorias da conspiração a respeito, por exemplo, do coronavírus, a gente dizendo que esse está sendo o meio pela qual a China está tentando levantar o seu domínio sobre o mundo. Note bem, isso até pode ser, mas esta é uma causa secundária desta situação. A causa primária a respeito disso é: Deus controla todas as coisas. E esta é a razão de nós termos segurança e de estarmos plenamente seguros e certos de que nós vamos passar, enfrentar essas tribulações, e nós vamos, juntamente com o novo mundo que há de emergir depois que tudo isso passar, nós estaremos felizes e seguros na presença de Jesus Cristo, porque este vírus não está fora do seu controle. A China, se é que fez isso propositalmente, não está fora do controle do Senhor. As potências militares do nosso mundo não estão fora do controle do Senhor. Se estourar a guerra, se vivermos uma guerra mundial, nuclear, química, biológica, o que for, ela não estará fora do controle do Senhor. O Senhor reina sobre todas as nações. O seu ungido reina com cetro de ferro sobre as nações. Nos diz o Salmo 2. Jesus Cristo reina sobre todas as nações. Esta é a razão suficiente para que nós, de fato, nos aquietemos na presença do Senhor, na certeza de que Ele é socorro bem presente nas nossas tribulações. O Salmo, então, encerra trazendo à tona novamente
o refrão: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Note bem a ideia de que Jesus Cristo aqui está espalhando o seu evangelho sobre a terra. Por meio do evangelho, o reino de Deus está sendo espalhado sobre a terra. E por meio do evangelho, muitos se tornam conscientes de que Deus é soberano, de que Ele reina sobre todas as coisas, de que por meio de Jesus Cristo, Ele subjuga todas as coisas e proclama o seu reinado soberano sobre todas as coisas. Isto é razão para que nós descansemos no Senhor, para que nós olhemos verdadeiramente para o Senhor como o nosso refúgio, como a sombra que nos faz descansar, como o refúgio do Onipotente. Nele nós podemos encontrar descanso no Senhor. Eu quero então concluir, levando você a olhar agora para o livro de Apocalipse, capítulo 21, os versículos 1 a 3. Ali, o evangelista João, o vidente, recebe uma visão grandiosa na ilha de Patmos. Ele vê então a nova Jerusalém descendo dos céus. Ele inicia essa visão dizendo: eu vi novos céus e nova terra. E então ele diz assim, tem um detalhe, ele diz: e o mar já não existe. E eu sempre digo, durante muito tempo eu me questionei, o que é que João tem contra o mar? Por que é que ele diz, tem um novo céu, tem uma nova terra, mas ele não cita o mar? Na realidade ele faz questão de dizer, o mar já não existe. Lembre-se da estrofe inicial do Salmo 46. Muita água junta, tumultuando e espumejando, traz a ideia de caos. E aqui, quando Deus faz o seu reino manifesto plenamente aos olhos de toda a humanidade, o caos já não existe. O mar é retirado de cena. A ordem que Deus estabeleceu, ela já não será questionada, ela está estabelecida para si. Esse reino é manifesto nas bodas do Cordeiro, quando Jesus Cristo assenta-se no trono eternamente para reinar. E esse assentar do trono é vivido com o seu povo. Ele não entra nas bodas sozinho. Todos os que fizeram com ele um pacto, todos os que viveram com ele uma aliança, eles estão assentados com ele nas bodas do Cordeiro, bebendo e comendo em sua presença, desfrutando de plena comunhão. Note que na descrição da Nova Jerusalém não deixa de haver água. João toma a mesma ideia aqui do Salmo 46. No meio da cidade há uma praça em que está o trono de Deus, e do trono de Deus flui um rio. Novamente, a ordem está estabelecida. Este é o rio da vida na Nova Jerusalém. Quem pode desfrutar, então, deste reino? Todos aqueles que vivem um pacto com Jesus Cristo. Um pacto que nós acessamos por meio da fé. Todo aquele que nele crê tem a oportunidade de viver esta aliança com Jesus Cristo, de ser inserido neste pacto, de tornar-se o seu povo, enquanto Jesus Cristo é o seu Deus. Então, meus queridos irmãos, quando nós passamos por períodos de tribulações, eu quero lembrar a você, Deus é socorro bem presente nas nossas tribulações. Essa é a razão pela qual nós não nos desesperamos.
Porque o Deus a quem nós oramos é um Deus soberano, que controla todas as coisas, que tem todas as coisas na sua poderosa mão, que nunca é pego de surpresa, que está no controle de todas as coisas. Esse é o Deus a quem nós servimos. E essa é a razão pela qual nós não podemos nos abalar. Nós não podemos nos desesperar. Deus é soberano. Ele reina soberano sobre todas as coisas. Ele reina sobre a criação. Ele reina sobre nós, sobre o seu povo. Ele reina sobre todas as nações. E ele reina em benefício daqueles que ele comprou pelo seu precioso sangue. Você pode estar se perguntando o que isso tem a ver com minha vida hoje. E eu quero lembrar você. Se você tem se desesperado com o terrorismo com que a mídia tem tratado essa situação do coronavírus, se você tem se desesperado pelos desdobramentos que essa situação pode nos trazer, pelas crises que fatalmente nós vamos passar, se você tem simplesmente se desesperado, se a sua reação a tudo isso é nós não sabemos o que vamos fazer, talvez esta seja a demonstração de que a sua fé não está em Jesus Cristo. Talvez esta seja a demonstração de que você pode até crer em Jesus Cristo, mas você não fez de todo o seu coração. O seu coração ainda se firma em outros elementos. Na realidade, o seu coração se firma em outros ídolos que não poderão suster a sua fé. E eu quero então levar você a pensar nesse instante. Sonde o seu coração. Sonde a sua vida. Olhe para dentro de si e disponha-se a colocar o seu coração em Jesus Cristo. A colocar em Jesus Cristo a sua segurança. Porque somente em Jesus Cristo você não será jamais abalado. Somente em Jesus Cristo você vai encontrar socorro bem presente nas suas tribulações, todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é o tempo, então. Deposite em Jesus Cristo a sua fé. Creia nele como seu único e suficiente, soberano Senhor de sua vida. E assim você vai encontrar a paz que excede a todo entendimento. Você vai desfrutar aqui e agora daquela paz que só será plena nas bodas de Cordeiro, quando estivermos na presença de Jesus Cristo, comendo e bebendo juntamente com ele. Creia em Jesus Cristo. Esse é o tempo de depositar em Jesus Cristo a sua fé. Isso é o que nós rogamos ao Senhor para a sua vida nesse instante. Eu quero assim convidar você a orar juntamente comigo. Vamos orar para o Senhor. Senhor nosso Deus, nós humildemente nos achegamos aqui, desejosos de que a Tua palavra, que nós lemos e que por Tua graça, apesar de nós mesmos, podemos expor aos Teus servos, a todo aquele que ora e nos ouve, nós te suplicamos. Faz com que esta palavra habite e reine em nossos corações. Faz com que esta palavra traga o consolo que os nossos corações necessitam nestes momentos tenebrosos de tribulação que agora nos cercam. Nós te suplicamos, Senhor, conduz os nossos corações a verdadeiramente crer em Jesus Cristo como nosso único e suficiente
Senhor e Salvador. Que nós possamos nos dobrar na tua santa presença, reconhecer a tua soberania, o teu senhorio, o teu reinado, que nós possamos nos abrigar sob a tua sombra, nos refugiar sob as tuas asas, dizer do Senhor: és o nosso refúgio, socorro bem presente nas tribulações. Isso, Senhor, é o que nós te suplicando por todos aqueles, Senhor, que padecem por conta desta pandemia, suplicando, Senhor, por aqueles que perdem os seus empregos, suplicando por aqueles que se veem privados de sua vida cotidiana normal e que encontram-se em profundo sofrimento em face dessas situações. Nós te suplicamos, Senhor, faz-nos reconhecer que Tu és socorro bem presente nas suas tribulações. Te pedimos, humildemente, ser com a nossa igreja nesse instante. Socorre-nos, Senhor. Guia-nos a permanecer unidos e firmes contigo e uns com os outros, mesmo neste período em que nós não podemos nos reunir, e nos dá a graça de, onde quer que estejamos, sermos o teu evangelho vivo sendo pregado para a tua glória. Isso é o que nós te suplicamos, humildes e em nome de Jesus. E sobre vós, que antes não erais povo, mas agora vos tornasseis povo de Deus. Sobre vós, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia, que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz. Assim te oramos, humildes, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, você que nos acompanha ao vivo, seja no Instagram, seja no YouTube, nós queremos mais uma vez agradecer a sua audiência. Mais uma vez nós pedimos, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, deixa o teu like, ativa também lá o sininho para que você seja sempre notificado à medida que nós produzimos conteúdo. Nós rogamos que a boa palavra do Senhor encontre guarida nos seus corações e frutifique nos seus corações, trazendo a paz que excede a todo entendimento. Assim nós queremos nos despedir. Quero mais uma vez agradecer a nossa equipe do Ministério de Comunicação, o presbítero Felipe, ao irmão Cavalcante, a Renata, o Gil, o Douglas. Queremos agradecer aos meninos aqui da equipe do louvor, o Wilson, o Marquinho, a família Cavalcante que nos abriga aqui na sua casa, rogando as copiosas bênçãos de Deus sobre vocês e sobre todos aqueles que nos escutam. Que Deus assim os abençoe, em nome de Jesus. Amém.